em estudo, em saber ler. Mas tinha muito medo de falar as coisas, muito medo de perguntar. Então, aí houve uma vez em que eu tinha dúvida, não estava conseguindo fazer um certo tipo de exercício. E a professora, muito paciente, por saber que já tinha repetido várias vezes com ela, então ela foi pegando assim todas as aulas que tinha de português, ela sempre me dava textos para ler para a sala toda. Aí eu ficava com vergonha, assim, tinha medo, muito, né? A gente fica ansioso, fica nervoso, tropeçava muito, sabe? Aí ela falou, tá vendo, não tem bicho nenhum, você sabe ler. Eu aprendi a ler e escrever em 1982, no primeiro ano do ensino fundamental. Eu me lembro que a professora misturava os métodos, né? Aprendi a ler pelo método fônico e o global, que era o barquinho amarelo. Então, me lembro das historinhas, né? Que tinha o barquinho, balança na água para lá e para cá, essas coisas, só as imagens do livro, que eram tudo muito colorido, né? Que eu me lembro de pouca coisa. Exercícios de coordenação motora, de passar muito em cima de linha, tinha linhas que iam fazendo assim, as quadradinhas, os triângulos, e sempre a gente passava assim, o início do ano, eu me lembro que eram muitos exercícios repetitivos. Preenchia folhas e folhas do caderno com aqueles exercícios de coordenação motora. Só então a gente foi para as letrinhas, começava com as letrinhas, e ela fazendo os barulhinhos, cada letrinha era uma coisa. O P, me lembro que era o martelinho do papai, o J era o cabo do guarda-chuva, eram umas coisas assim. Eu lembro bem, na época eu fui para a escola, fui para o jardim de infância e eu queria ser alfabetizado. E lá era só brincar, tinha uns carimbinhos com as vogais. E era um método alfabético, de fato. Eu encontrei um dia desse uma cópia da cartilha que eu tinha na época. Era um método de adição de letras. A, B mais A, Ba, B mais E, B, não é? E, enfim, é incrível porque 4 anos depois, na mesma escola, meu irmão estava sendo alfabetizado com um método então considerado revolucionário, que era um método de palavração, que eles passavam todo um semestre memorizando um repertório de palavras para depois se fazer um trabalho de decomposição, de pensar em unidades menores. Eu não. Eu, um pouquinho antes, vivi um processo bastante conservador. O método alfabético é um dos mais antigos, não é? De estar realmente compreendendo a duras penas como é que a coisa funciona, porque tinha que memorizar o nome da letra, somar letra com letra e o aluno que se desse ao trabalho de resolver o problema. Na época que eu aprendi, que eu entrei na escola, não tinha, por exemplo, essa preparação que as crianças têm hoje, de prezinho, né? Eu entrei na escola com quase 7 anos de idade, mas eu me lembro muito bem que foi quando a gente começou a encaixar a letra consoantes, né, com as vogais, então eu comecei a perceber, foi a partir de então que automaticamente a gente vai aprendendo a ler, né? Eu acho que quando eu fui para a escola eu já sabia ler e escrever, pelo menos o básico. Né? E da cartilha da Lili, que é assim, inesquecível, aquela capa e aquelas histórias, aquelas frases. E depois já me lembro, eu acho que eu dou um pulo, que eu já me lembro de mim leitora, mesmo descobrindo livro na garagem da minha casa, e começando a mexer neles, a descobrir histórias, coisas. E aí, acho que daí para frente foi nunca mais parei, né? Eu lembro que eu usei para aprender a ler uma cartilha do Barquinho Amarelo, que era uma cartilha, mas isso está mais relacionado à leitura para mim. Eu tenho a impressão que a gente ia lendo ou relendo a cartilha de tal forma que a gente ia quase que decorando. O Barquinho Amarelo, eu me lembro muito porque era algo que a gente brincava também na rua com barquinho, quando chovia, alguma coisa. Isso me lembrava muito, passava um pouco para a partir da minha experiência. Sobre escrita, eu lembro que eu tive imensa dificuldade de aprender a minha ficha. Era uma ficha que eu tinha o nome da escola, e assim, eu sei que eu passei para o 2º ano sem aprender a ficha direito. Eu me lembro que essas coisas do barquinho, do rio, no livrinho, né, Barquinho Amarelo, eram coisas muito distantes. Eu morava num centro urbano, sempre morei, então aquela coisa de um rio, do barquinho de papel, não tinha nada a ver com o que eu vivenciava. Quando eu fui para a escola, aprender o grupo escolar, aprender a ler e escrever, fui alfabetizada por meio da cartilha Sodré, aquela da famosa lição da pata nada, pata pá, nada ná, né?
E me lembro muito bem que isso era uma atividade importante para mim. Era muito importante. Era um exercício de escrita. Havia um período preparatório incipiente ainda, porque eu cursei o primeiro ano do grupo escolar em 1961. Ainda o período preparatório já estava em voga, mas ainda não era tão expandido, porque não tínhamos pré-escola, aprendíamos ali mesmo, né? E era o traçado da letra que interessava em primeiro lugar, que era reforçado por meio de cópias e por meio de ditados. Mas a esse trabalho com o texto, o período inicial, se seguia o momento em que se considerava o aluno alfabetizado. Esse ritual era muito importante. Uma vez alfabetizados, ou seja, tendo aprendido a ler e escrever, nós então tínhamos direito a ler o primeiro livro, que na verdade era o primeiro livro de leitura. Sou da época da cartilha, do ABC. Foi com a cartilha da abelhinha. É isso. Aí tinha o desenho da abelhinha e fazia o A. Aí fazia o sonzinho de acordo com o desenho que tinha na plaquinha. E eu me lembro que na época era cartilha com lições e se ia para casa para aprender aquela lição e no final, no dia seguinte, a professora tomava as lições. Eu fiz, antes do primário, eu tive a escolinha, né? Tinha uma professora maravilhosa lá de Patrocínio, ela me ensinou as primeiras letras e logo depois no grupo eu fui. Usou cartilha, inclusive jogos também, pra gente brincar na sala, descobrindo o A em forma de pernas de bonecos, não esqueço disso. Inclusive de um João Bolinha que existia na sala, muito colorido, ela brincava muito e fazia as letras com João Bolinha. A gente brincava muito com letras, compondo as palavras. Cartilha, lousa, livros, a gente fazia muito ditado, né? Ditado, tinha provas e provas escritas e provas orais, né? Então é completamente diferente. Eu não tenho lembrança nenhuma do processo com que eu fui alfabetizada. Naquela ocasião havia o processo da silabação. Nós tínhamos a cartilha do Ivo. Em geral, no princípio era lousa. Mais tarde os cadernos com lápis. E no grupo a gente aprendia também a escrever com tinta. Mas era difícil carregar tinteiro. Tanto que as carteiras antigas tinham um buraco para pôr tinteiro. Hoje não se usa mais isso, porque tem caneta tinteiro. E tudo hoje é muito mais simples. E caderno era muito usado. Havia, assim, as professoras, nós tínhamos um dever de casa. Ditado, aritmética, muito problema para resolver. Isso era feito em casa e a professora religiosamente corrigia na sala de aula. E depois a professora fazia muita questão da nossa letra bonita, que todo mundo entendesse. Então nós tínhamos que copiar as páginas da cartilha e tínhamos que copiar fielmente a pontuação, o espaço, né? A ideia de que o parágrafo eram os 2 dedinhos, tal, fielmente até a composição, o espaço gráfico em ser respeitado, copiado. Eu lembro muito de caligrafia, dos meus cadernos de caligrafia, e lembro muito de escrever. Eu já escrevia, mas sempre com muitos problemas de ortografia. Então, talvez uma lembrança que eu tenha é de ver chegar aquela correção cheia de vermelho, né, de marca vermelha das minhas faltas ortográficas, que eu custei muito a superar esse problema com a ortografia. As atividades de produção, de redação que a gente tinha, e nesse caso era descrição, a escola tinha uns cartazes enormes, antigos, e eu me lembro que tinha umas cenas paradas, né, fixas. Tinha um que era o converscote, o piquenique, né, uma palavra que é portuguesa, o piquenique. E era uma cena lá de um campo e a gente tinha que ficar descrevendo realmente de uma maneira bastante estática. Eu que vi, esse exercício era um tanto repetido durante as séries iniciais, né? De imagem, assim, de material didático, sala de aula, me vem muito esse conjunto de cartazes que a professora usava para produzir descrições de textos. Eu fui alfabetizada pelo método global
naquele livro dos Três Porquinhos, depois a Lili, Lalau e o Lobo. E fui alfabetizada à tinta, que na época eu enxergava. Lembro, assim, que poucas vezes a gente usava recortar sílabas, letras, no mais era escrever. A gente usava muito quadro, porque na época não tinha mimeógrafo, não tinha livros didáticos. Estava começando a surgir nas cartilhas, né? Mas não era mais quadro e giz. Eu me lembro do método, né? Era um método global, era uma cartilha que se chamava Os Três Porquinhos. Lembro muito da primeira lição, que era uma que falava assim: era uma vez, três porquinhos, Palhaço, Palito, Pedrico. E acho que tinha, mas eu acho que isso não é verdade, não. Mas eu não sei se é uma memória inventada, mas eu lembro que tinha uma história de olé, olá, olé, olá, porque quando eu escrevia as primeiras redações, eu sempre terminava também falando olé, olá. Então era o cachorrinho totó. O cachorrinho totó é bonito. Viva o cachorrinho totó, olé, olá, olé, olá. Não sei por que eu inventei isso. Então, a professora se chamava Dona Ifigenia, e eu me lembro muito dos cartazes, porque o método global ele é todo a partir de cartazes, e do pré-livro, que é uma espécie de... A gente vai recebendo folhas, vai juntando, e ao final do período de alfabetização, a gente amarra aquilo fazendo um livro de verdade. E os meninos eram, como sempre, com uma fita azul e as meninas com uma fita cor-de-rosa. Dos materiais que eu lembro, a gente tinha assim uma cartilha, mas a gente conhecia mais como pré-livro. E esse pré-livro, eu me lembro que eu ficava um pouco intrigada com o título dele, que era Meninos Travessos. Eu não sabia muito bem o que era travesso, não entendia muito bem essa palavra, achava uma palavra difícil, a gente brincava, fazia jogo travesso, travesseiro, então não entendia muito. Mas a história desse pré-livro girava em torno de 3 personagens, que eram o Fernando, Benedita e Silvinha. E hoje eu sei que eu aprendi a ler e escrever pelo método global, que eram histórias, né, que eu apresentava com as lições com o sentido completo, cada lição girando em torno desses personagens. A história da alfabetização pelos métodos de ensino da leitura é algo que nós podemos fazer hoje como pesquisadores. De fato, ensinar a ler e a escrever sempre foi uma questão de método. Por isso os métodos nos ajudam a pensar como foi esse ensino. Durante, por exemplo, o período imperial, por exemplo, aprender a ler e escrever, ensinar a ler e escrever, era algo que podia ocorrer no âmbito da família. Alguém que sabia ensinava as crianças ou um outro adulto a ler e escrever. Mas à medida que foram se depurando e foi se pensando sobre os métodos de ensino da leitura e da escrita, e a escola foi ganhando um espaço, foi se tornando um espaço sistemático, um espaço organizado para o ensino, de fato os métodos para ensinar a ler e escrever ganharam um destaque que até então não tinham. Então, no início do século XIX, o que existe em termos de método é o método individual, cada professor ensina um aluno individualmente, chama o aluno na carteira dele, então ele não explica para os alunos, chama na carteira, passa exercício, o aluno copia, o aluno desenvolve na sua própria lousa e etc. No início do século XIX ainda começa a organizar um outro método, que é o método mútuo. É um método que tem esse nome porque os alunos se ajudam mutuamente, né? Ou chama também monitorial, que é o professor, com o auxílio dos alunos,
organiza o ensino. E o ensino da escrita e da leitura, por exemplo, ele é dividido em várias etapas. Tem aqueles alunos que estão aprendendo as primeiras letras e tem aqueles alunos que já sabem as letras impressas e depois tem que aprender letras manuscritas. E para então aprender e ensinar essas práticas, os métodos e a escola se organizam de uma maneira tal que, digamos, podemos dizer que a história da alfabetização está diretamente relacionada com a história da escola e com a metodização do ensino da leitura e da escrita. Há outros modos de contar essa história da alfabetização? Sim, desde que se entenda a alfabetização não como apenas uma atividade escolarizada, mas no âmbito da escola é de fato uma questão dos métodos de ensino. E para completar, eu diria que por ser uma questão de método de ensino e por ter que ser ensinada sistematicamente, as questões relativas à alfabetização ficaram para nós registradas por meio das cartilhas de alfabetização, porque nas cartilhas acabou se condensando o método escolhido pelo autor para ensinar a ler e a escrever. Então é também uma questão de métodos e, por outro lado, é também uma questão relativa às cartilhas de alfabetização. O que é o trabalho de alfabetização na trajetória brasileira é muito marcado por essa discussão de quais são os métodos, os materiais adequados ou mais eficientes na hora de se alfabetizar, não é? A gente vê desde, sei lá, séculos 17, 18, sobretudo do século 18 para cá, toda uma discussão em cima de métodos de alfabetização, métodos analíticos, sintéticos, e isso se arrasta até hoje. É curioso que, apesar da gente ter vivido uma grande revolução dos anos 80 para cá, volta a discussão de uso de métodos A ou B. Por que tanta discussão sobre métodos de alfabetização? Porque o problema permanecia. Nossas crianças têm dificuldade de aprender a ler e a escrever, não é? Então, uma proposta de um novo método é uma proposta também de garantir uma melhor aprendizagem por parte do aluno, que até hoje nós ainda não alcançamos. Mas há também que se considerar que o próprio conceito de leitura e de escrita veio se transformando e o próprio conceito de ensino e aprendizagem de leitura e escrita também. Há um tal ponto que hoje, né, como as condições sociais e econômicas são outras, a alfabetização, a questão do ensino da leitura e da escrita, continua sendo um problema estratégico para um país como o nosso. Porém, tudo indica que esta discussão, que tendeu a se alargar com o alargamento do conceito de leitura e de escrita, englobando o próprio conceito de texto, porque uma coisa era ensinar a ler palavras, uma coisa era ensinar a ler frases no início do século XX. Ao final do século XX, entrando no século XXI, nossa discussão é ensinar a ler e produzir textos. E esse próprio conceito de texto é um ganho recente introduzido no âmbito do ensino da leitura e da escrita pelos avanços da linguística contemporânea a partir dos anos 1960 e 70. Eu acho que esse foi um outro ganho, eu acho que nessa segunda metade do século XX, não é? Que a alfabetização passou a ser a ter um interesse muito grande para várias áreas, né? Então hoje nós temos produção sobre a alfabetização, sobre letramento, na antropologia, na psicologia, na linguística, na história, não é? Na própria filosofia, não é? Contribuindo para pensar esse processo de uma maneira menos simplista, não é? Como nós sempre vimos, e muito mais complexa. Quer dizer, muitos fatores estão interferindo aí nesse processo e muitas questões, então, têm que estar organizando uma teoria social da alfabetização, né? Para que a gente possa realmente estar alfabetizando e letrando, né, a população desse país. O problema metodológico, o problema da inclusão de crianças de diferentes universos culturais e o problema das condições de trabalho. Se esses são os três problemas principais que o professor enfrenta, eu acho que esses devem ser os principais problemas que a pesquisa deve se colocar. Acho que há solução, sim. E eu posso dizer, né, um pouco pela experiência com professores, que é muito difícil. Isto não é fácil. Não é fácil dizer a um professor que ele pode começar a alfabetizar pedindo aos seus alunos que produzam texto.
desde que se entenda como texto, né? Não apenas uma sequência verbal perfeita, né? Organizada, mas que se entenda a possibilidade de o sujeito interagir com o outro por escrito e construir sentidos para a sua própria existência, né? E a partir daí para a interação com o outro. Então aí foi aí que eu descobri que eu podia ler em qualquer lugar e que sabia ler, né? Que eu sabia das coisas. Então era escondido dentro de mim. Na verdade, precisava de um espaço de abrir, né? E a professora me incentivou muito. Eu tenho lembrança de algumas professoras. Com tanto tempo passado, é difícil precisar dessa lembrança. Pode ser que eu seja injusto com alguma delas. Lembro da professora. Ela, quer dizer, não lembro o que ela fazia em sala, não lembro disso. Eu lembro da figura física dela, né, que eu gostava dela, mas mais do que isso eu não lembro, não. Olha, eu me lembro que eu não fiz jardim da infância, eu não fiz pré-escola. Eu entrei para a escola já com 7 anos, no grupo escolar Dona Leonina, no interior, em Grosília. E eu aprendi a ler e escrever com 7, então, no primeiro ano do grupo, né? E me lembro bem da minha professora, Dona Cecília. Foi com ela que eu aprendi a ler e escrever. Era brava, chamava Dona Nelcina, era tipo professora do interior, né? Que quebrava até régua na cabeça da gente. Ela era muito brava. Eu não me lembro muito das aulas, nem das professoras. Eu lembro das professoras, das atividades, não. Lembro dos cartazes. Eles ficaram assim, bem fortes na minha mente. Tanto a história, né, dos 3 porquinhos, quanto da Lili. Então, eu lembro muito dos cartazes. Por isso eu imagino que eu deveria ter copiado eles muitas vezes, né? Deve ter sido muito explorado. Mas das aulas em si eu não lembro, não. Lembro de colegas, lembro de gostar de estar na escola. Como é que eu aprendi? A professora minha, na hora que eu estava no pré, a minha professora ensinava para mim. Aí, os outros tudo sabia, menos eu. Ela foi lá e passou no quadro pra gente copiar uma historinha. Aí a gente copiou no nosso caderno. E como é que eu escrevia? Eu escrevia pra ela as coisas que ela mandava escrever o título da historinha no papelzinho pra ela, menos no meu caderno, que é o meu caderno de estudar. E, né, fazer historinha, essas coisas assim. Aí a gente foi lá, como eu aprendi, eu passei. Aí depois eu fui lá e aprendi essas coisas.